Olá, bem-vindos à aula bônus. Nesta aula nós vamos discutir a marcha normal. Primeiramente, vamos falar sobre as fases da marcha. A marcha é dividida em apoio e balanço. O apoio, por sua vez, é dividido em contato inicial, que é quando o indivíduo toca com o calcanhar no solo, resposta à carga, quando de uma posição de dorse o tornozelo vai para a posição neutra em direção à plante, apoio médio, quando o membro inferior do apoio está estendido, apoio terminal e pré-balanço, quando acontece uma maior flexão do joelho e a frente do pé está em contato com o solo ainda. Então, notem que eu descrevi o movimento apenas de uma das pernas. É sempre assim que a gente faz, se vocês nunca ouviram isso antes. O balanço é subdividido em balanço inicial, balanço médio, e eu não gosto muito dessa figura balanço terminal, porque no balanço terminal a perna ainda não encostou no apoio. Essa figura aqui representa melhor o contato inicial. Vamos discutir sobre o apoio. Então, apoio novamente, contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço. O apoio representa aproximadamente 60% da marcha, porém, esse percentual aumenta quando a marcha é lenta. Quando a gente anda devagar, a gente passa mais tempo ainda no apoio. As principais funções da subfase de apoio são o próprio apoio, apoiar o membro no chão, equilíbrio, manutenção da postura ereta sobre a base de apoio, então a gente procura se equilibrar sobre a perna de apoio, propulsão, que é no final do apoio, quando estamos no pré-balanço, vamos fazer uma geração de energia mecânica, permitindo o movimento adequado de propulsão do corpo e que é chamado de balanço e que vai acontecer em seguida. Absorção de energia mecânica, tanto para a absorção do impacto, quanto para diminuir a velocidade de propulsão do corpo à frente. Na fase de apoio, primeiramente, pense que nós estamos com a perna no ar e vamos aterrissar o calcanhar no chão. Então, a pelve faz um movimento de depressão, seguida do apoio do calcanhar. Depois, o pé assume uma posição plana na resposta à carga, e isso acontece por uma contração excêntrica do músculo tibial anterior. Aí a tíbia gira em torno do pé, que está fixo, e o joelho se flexiona levemente. Em seguida, a extensão do quadril e do joelho e dorsiflexão do tornozelo, à medida que o corpo se move para frente sob o pé fixo no solo. Então, na verdade, o pé está parado e o corpo vai à frente, causando um movimento de dorsiflexão. O movimento para frente do tronco sobre o quadril causa uma rotação interna do quadril até completo suporte do peso corporal, quando há rotação externa do quadril. Essa é a figura aqui. A adução excessiva dos quadris é evitada pelos glúteos médios. Então, nessa postura de apoio médio, é muito importante que o glúteo médio seja forte. Perto do momento de fazer o pré-balanço, o joelho começa a flexionar, então passa daqui para cá, e o calcanhar é retirado do chão. Então, notem que ele está aqui e vai passar para cá. O joelho faz uma súbita flexão. E esse é o momento de maior extensão do quadril. A extensão do quadril parece ser uma etapa importante no processo de propulsão. Os flexores do quadril encontram-se alongados, facilitando a oscilação para frente da perna. Então, quando a gente coloca o nosso membro em extensão, nós alongamos todas as estruturas passivas, tendão, ligamentos, cápsula e o músculo. E quando a gente sair dessa posição, o retorno... Então, nós estamos esticando essas estruturas e quando saímos dessa postura estendida
e partirmos para uma posição mais flexionada, o próprio impulso do relaxamento, da volta ao tamanho normal das estruturas passivas vai ajudar a perna a ir à frente. Balanço. O balanço, como eu disse, é o balanço inicial médio, aqui não é bem o terminal, mas parecido com isso, antes do calcanhar tocar. Tem início com a elevação e retirada dos dedos do pé do solo, naquele momento do pré-balanço, quando o pé para de encostar no chão, a gente considera já início do balanço. Representa aproximadamente 40% da marcha. E compreende o balanço inicial, médio e terminal. Cada perna está ora na fase de apoio, ora na fase de balanço, como eu já comentei. No início do balanço, a pelve faz um movimento de elevação, ao contrário do início do apoio, quando ela faz depressão. As principais funções dessa subfase são retirar o pé do chão, levá-lo à frente e preparar o pé para o seu pouso sobre o solo, freando esse movimento. Mover o pé numa curva suave e controlada desde a retirada dos dedos até o apoio do calcanhar. Então, se vocês já observaram algum paciente com fraqueza por lesão periférica de nervos do membro inferior, o pé é arremessado à frente sem jeito. Já nas pessoas que caminham normalmente, você vê o movimento controlado do pouso do calcanhar no chão e do próprio movimento de levar a perna à frente. Aqui a pessoa está na fase de pré-balanço e quando ela retirar os dedos do apoio, ela entra na fase de balanço. Ocorre retirada dos dedos do pé com flexão plantar, flexão do joelho e quadril estendido. Quadril e joelho, então, se flexionam, já nessa figura. Depois o quadril permanece flexionado e o joelho é estendido. Então, notem do F para o G. É como se a pessoa chutasse, né? O pé tá aqui e vem para cá, tá vendo? E o tornozelo faz uma dorse. Se não fizer, a gente arrasta o dedo no chão, que é a marcha escarvante. No final do balanço, os flexores de joelho também estão ativos, por exemplo, aqui os isquiotibiais, ó, para desacelerar o movimento da perna. Como eu falei, então, é um controle excêntrico para que a perna não seja arremessada à frente de qualquer jeito. A velocidade da marcha também depende da eficiência do balanço, pois o tamanho da passada varia conforme a distância que o pé é movido à frente durante esta fase. Então, se você leva pouco a perna à frente, alguns pacientes fazem isso, não conseguem com que uma perna ultrapasse o outro pé. Então, o passo vai ficar curto, como é na dança de Parkinson. Vamos discutir um pouco sobre a atividade muscular na marcha. Isso é muito importante porque se algum paciente apresentar algum tipo de fraqueza, descondicionamento, encurtamento desses músculos que eu vou citar, é importante que a gente haja para recuperar essas funções e a marcha se torne mais adequada com o treinamento dessa atividade em si. Vocês sabiam que para a gente andar, a gente precisa ter um mínimo de força muscular grau 3, em um total de 5 da escala de Kendall, dos músculos envolvidos? Os músculos parecem agir por períodos relativamente curtos de tempo na marcha. Então, é como se acontecessem súbitas contrações que duram pouco tempo e depois o músculo parasse de contrair. Assim, durante longos intervalos do ciclo, o membro é movido para frente por inércia. Então, há essa contração para que o membro saia do lugar, depois a própria inércia e o retorno à posição inicial das estruturas elásticas faz com que o nosso membro seja movido à frente. Na marcha, os músculos agem para iniciar o movimento e depois para freá-lo. Então, acontece uma contração concêntrica para vencer a inércia, depois a inércia age e quando você está próximo de tocar o pé no chão novamente, você utiliza contração excêntrica para frear o movimento. Então, a gente pode dizer que a marcha é muito mais reativa do que ativa, porque a gente tem que reagir ao desequilíbrio que a gente faz quando tira um pé do chão e o leva à frente. Vamos falar um pouco do músculo tibial anterior. Então, notem, o tibial anterior está aqui na frente. Em vermelho é quando ele está mais ativo.
e em laranja ele está um pouco menos ativo, e quando ele some a cor é porque ele não está muito ativo. Excentricamente, ele controla a descida do pé na resposta à carga. Então, aqui, no contato inicial, o pé vai se mover para a posição neutra. Então, quem vai fazer esse movimento lentamente é o tibial anterior. Pessoas que não têm controle excêntrico do tibial anterior batem com a frente, com a planta do pé no chão, fazendo um barulho assim ao caminhar. O tibial anterior também roda a perna à frente sobre o tornozelo, quando a pessoa está passando dessa fase para cá. No início do apoio médio, é responsável pela progressão à frente do corpo. Então, o tibial anterior puxa o seu corpo de trás para frente. Então, do B para o C. Ó. Ele ajuda, tá vendo que ele está laranjinha, não é muito forte nesse momento, mas não está muito ativo, mas ele vem daqui para cá com a ajuda dele também. Com o auxílio da atividade excêntrica da panturrilha, também vai estar ativa, que evita o falseio da perna para frente. Todos vocês devem ter experimentado, né? Uma vez que você pisou e a sua perna deu aquela falseada, foi alguma falha de ativação desses músculos em conjunto. De maneira concêntrica no balanço, como vocês podem ver aqui na figura F, o tibial anterior realiza uma dorse. Panturrilha é o músculo que faz a principal geração de potência na marcha. Nesses momentos do apoio terminal pré-balanço, são os momentos em que há a maior contração muscular de todos os momentos da marcha. Ocorre contração concêntrica antes dos dedos saírem do solo para o balanço. Então, nesse momento aqui, ele faz uma super contração para tirar o pé do chão e impulsionar. Isso é ainda maior quando a gente sobe escadas. Então, a panturrilha, nesse momento, tem o papel de empurrar o corpo para frente e para cima. Quadríceps. No início do apoio, aqui o contato inicial, fica ativo para evitar que a perna falseie em flexão. Então, tá vendo? Tanto o isquiotibial quanto o quadríceps travam o joelho para que a gente não pise em falso. Então, aqui, contato inicial, resposta à carga, quadríceps bastante ativo também. Também auxilia a mover a coxa à frente sobre a perna, ajudando na progressão à frente do corpo sobre o pé. Então, ele também ajuda, estendendo o joelho, traz o corpo de B para C. No meio da fase de apoio, tá vendo que ele está laranja aqui? Apesar de o joelho estar estendido, não necessariamente isso se deve à ação do quadríceps. Então, ele não é tão ativo. Isquiotibiais faz a flexão do joelho durante o balanço, aqui no balanço, concêntrica, e freia excentricamente no final do balanço, precedendo o apoio. Né? O balanço terminal, contato inicial. E o glúteo médio e máximo são músculos muito importantes na fase de apoio. Então, no contato, aqui tá vendo? Glúteo médio, glúteo máximo. O triangulinho é o glúteo médio. E o vermelhinho atrás é o glúteo máximo, glúteo médio. Então, reparem, o glúteo médio começa a ficar ativo no contato inicial, fica mais ativo na resposta à carga e muito ativo no apoio médio. Então, no B e no C são os picos de atividade dele. Ou seja, as fases de apoio. Ele está também ativo no contato inicial, mas fica mais na resposta à carga e apoio médio. Pessoas que têm fraqueza ou não têm uma coordenação normal da ativação dessa musculatura de glúteo médio podem sofrer o sinal de Duchenne, tá vendo? Na hora do apoio médio, eles não têm força para esticar o quadril e manter o quadril reto, então eles inclinam o tronco para o lado afetado. Então, digamos aqui, esse do lado esquerdo, esse glúteo médio é fraco. Quando o paciente estiver em apoio médio ou com resposta à carga, ele vai inclinar o tronco para o lado esquerdo. Também pode acontecer o sinal de Trendelenburg, que é quando o quadril se desloca para o lado afetado, tá vendo? Então a pelve dele ficou mais alta aqui, mais baixa desse lado. Também por fraqueza de glúteo médio. É como se a pessoa estivesse andando requebrando. Uma vez eu avaliei uma paciente que tinha fraqueza do glúteo médio bilateral por uma lesão do nervo que inerva
o nervo periférico que nervo glúteo médio, lesão na cauda equina, e ela andava requebrando. Parecia que ela estava rebolando, mas na verdade ela estava com Trendelenburg bilateral. Flexores de quadril. Final da fase de apoio e início da fase de balanço. Trazem o corpo para frente. Então, aqui o início da fase de balanço, tá vendo? Ele vai ajudar o quadril a se flexionar. Mas é como se ele desse só uma salva de contração, tirasse, ajudasse o pé a sair do chão e depois ele ficasse relaxado e só entrasse de novo no final da fase de apoio. Alguns conceitos cinemáticos. Velocidade da marcha. É a velocidade média do deslocamento à frente. É medida em metros por segundo, então algumas esteiras ergométricas vêm com essa medida, ou em centímetros por segundo, que é mais raro. Cadência é o número de passos dados em uma unidade de tempo. Então a gente fala, é o número de passos por minuto. Normalmente varia de 101 a 122 passos por minuto em homens, com variação de 6 a 11 passos para mulheres. Passo versus passada. Então, o passo é medido desde o contato do calcanhar de uma perna até o contato do calcanhar da outra perna. Então, eu estou com os dois pés juntos. Dou um passo com essa perna, daqui até aqui é o comprimento do passo. Já o comprimento da passada é medido a partir do contato do calcanhar de uma perna até o próximo contato do calcanhar dessa mesma perna. Então, são 2 passos. Alguns artigos descrevem os resultados dos estudos que envolveram marcha, por exemplo, falando de passo e outro de passada. Por isso é importante vocês saberem a diferença. Outra coisa que é importante ter em mente são os requisitos para uma marcha funcional. Ela requer velocidade, equilíbrio, endurance, força, potência, adaptabilidade, porque o terreno pode mudar subitamente, controle eficiente dos movimentos e segurança. Esse é o fim. Qualquer dúvida, é só me contactar.